Meus amigos, 7 derrotas em 12 jogos, campanha de time de candidato a rebaixamento, hein? Esse é o Vasco, que ontem voltou a destoar na temporada com mais um resultado negativo. Diga-se de passagem, dessa vez em São Januário, onde foi sempre um palco, né, que ajudou a superar as limitações do time. Cadê o senso de urgência? Cadê a autocrítica? E hoje eu estou aqui, na manhã desse domingo, para a gente papear um pouquinho sobre esse momento turbulento aí da equipe após o revés de ontem à noite diante do Bragantino. Bom dia a todos, antes de mais nada, né? E eu me permiti de não fazer nenhum vídeo ontem à noite após a partida, porque primeiro que estava muito tarde e eu também não queria estragar mais os embalos de sábado à noite, não só meu como de vocês. E segundo, que eu preferi, com uma análise mais fria, mais crua da situação, ponderar algo no dia seguinte com a cabeça mais no lugar e sem muita emoção. Bom, mas vamos lá. Não quero me aprofundar muito no jogo em si, nesse primeiro momento, apenas confessar que estou extremamente preocupado, né, com a situação do Vasco. Eu tenho consciência limpa do que eu sempre falei aqui e eu venho falando até mesmo nas vitórias. Quem me acompanha sabe bem do meu posicionamento, do que eu tenho identificado nos jogos do Vasco. E ontem não foi diferente, né? A diferença é que o Bragantino não era o Melgar, não era o Fortaleza, que vive uma fase ruim na temporada, e que foram aí as últimas vitórias recentes do Vasco. Muitos acharam, inclusive, que o Vasco tinha jogado um excelente futebol contra os peruanos, por exemplo, mas a gente tem que saber separar o time do Peru é bem limitado e que deixou o Vasco à vontade em atuar na sua casa. Já o Bragantino não, né? O time paulista soube jogar contra o Vasco, né, se posicionando de maneira inteligente, marcando em cima, ocupando espaços, sabendo explorar as transições ofensivas, consciente do que estava fazendo, se organizando e priorizando, acima de tudo, o coletivo. Já o Vasco foi totalmente ao contrário. É verdade que criou situações, teve oportunidades, mas além de não ter sido competente o suficiente para marcar, não soube se defender e não soube se organizar, não teve efetividade. E as melhores chances foram criadas no segundo tempo, quando a equipe perdia por 2-0 e precisava de uma reação, de uma resposta imediata em campo. O Bragantino, por sua vez, tirou o pé, administrou o jogo, explorava os contra-ataques com inteligência. Quando se cansou, o seu treinador, de forma inteligente, mudou as peças e deu oxigênio ao time, fazendo eles voltarem para a partida. E no final prevaleceu a manha deles, né? Aquela experiência em manter a bola lá no ataque e o resultado. Não à toa, eles hoje são líderes. E o Vasco? Bom, o Vasco, meus amigos, desce cada vez mais para a zona perigosa e pode entrar hoje, ou melhor, voltar, né, à zona de rebaixamento, caso alguns dos resultados dos jogos de Fortaleza, do Vitória, do Juventude e até mesmo do Santos acontecerem. Enfim, é o tal choque de realidade, galera. Eu acho que é necessário mais autocrítica para os que lá estão e clima de senso de urgência para perceber que esse elenco não tem condições de figurar ali entre os 8 melhores na tabela. Mas sim, hoje como um dos 8 piores, né? As únicas 3 vitórias dessa competição foram em São Januário, contra equipes que estão entre as 5 piores do torneio. Então o time não tem forças contra equipes que estão lá em cima e não tem forças para buscar uma sequência positiva. Falta muita coisa. É o que eu sempre disse aqui, só Fernando Diniz não adianta. Ele não tem varinha mágica. Ontem ficou mais uma vez provado a falta de um banco decente para mudar a cara de uma partida. Muitos até consideram que o Fernando Diniz demorou para mexer no time, até concordo, mas a impressão que deu é que nem ele está confiando muito naquelas opções que tem, né? Por isso tentou postergar ali ao máximo novas entradas. E ele diz que é falta de conhecimento do elenco, está conhecendo o jogador aqui e ali e não se sente seguro. Bom, deixo para vocês essa análise, mas o fato é que quando Alex Teixeira é solução para entrar em todos os jogos e não dar resultado, aí você percebe aquele abismo, né, que existe entre o Vasco e os demais clubes que têm banco de reservas. Essa pausa para a data FIFA em decorrência do Mundial de Clubes vai vir em boa hora, viu? O Diniz ele pode então conhecer melhor o elenco, evitar essas justificativas dos resultados ruins e tentar recuperar, acima de tudo, alguns jogadores que estão bem abaixo do que podem render. E fora de campo, a direção fazer a sua parte, né? Visando a próxima janela de julho, arregaçar as mangas. O Vasco precisa de reforços em praticamente todos os setores de campo. Isso está mais do que provado. Óbvio que não vão contratar do goleiro ao ponto esquerda, mas esse elenco precisa estar mais qualificado para o que está por vir. Teremos Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.
Temos um treinador competente para mudar taticamente a equipe dentro de campo? Temos, mas precisamos mais, precisamos de senso de urgência e uma mudança de mentalidade fora dele. Isso passa pela contratação urgente de um homem de futebol, né, que possa fazer uma leitura boa do mercado e não errar em contratações. Como essa atual gestão errou não só nesse ano, como no ano passado, trazendo peças caras e pouco produtivas para o grupo. Tanto que muitas já até saíram e outras podem ainda sair. E algumas situações contratuais também precisam ser definidas, né? Coutinho vai ou fica, Payet vai ou fica, estão acabando o contrato. Enfim, o cerco está se apertando e é preciso ter um grupo mais comprometido e com saúde acima de tudo para o que está por vir. Fisicamente o Vasco vem devendo demais. Tecnicamente houve uma melhora com o Fernando Diniz, né? Principalmente naquele lado tático, mas ainda é pouco. Faltam jogadores, faltam mais ousadia, competitividade e empenho desse time em reverter ali as limitações com um futebol mais digno. O Vasco hoje é uma equipe que não passa confiança ao seu torcedor, né? Na própria arquibancada, ontem foi visível isso, a gente percebe isso, jogo após jogo. O torcedor está desanimado, não tem mais aquela euforia, aquela sintonia com os que estão em campo e assiste aquela atuação de forma perplexa, né? Com o Vasco apático e sem poder de reação. E tá complicado mesmo, meus amigos. O próprio Fernando Diniz, após o jogo, disse que quando chegou o Vasco já estava ciente dessa situação delicada que o time vive, que o alerta está ligado, mas é como eu falei, só ele não adianta. O Vasco precisa uma mudança de postura, de mentalidade e, acima de tudo, trazendo aí reforços, não contratações, reforços, meus jogadores que vistam a camisa, cheguem, vistam a camisa e mudem ali o panorama da partida e dêem um up nesse time, né? Bom, esta é a minha análise de hoje sobre o resultado de ontem e o que vem impactando a equipe em campo. E agora eu deixo esse espaço para vocês comentarem, interagirem, fazerem suas considerações, suas críticas, enfim, tudo é importante nessa hora aí, porque eu sei, torcedor, que você tá chateado com toda a razão, porque é uma agonia, né? Você que está do outro lado não merece isso. Todo ano é o mesmo discurso, as mesmas críticas. Você pode pegar os meus vídeos do ano passado, vão ter mais ou menos as mesmas opiniões e a coisa não muda, né? O enredo é o mesmo, o roteiro é o mesmo, né? E a cada ano o final é diferente. No ano passado o Vasco conseguiu se manter na Série A, mas esse ano, então todo ano aquela luta continua, né? Então tá na hora da situação se reverter, da situação mudar e dar um basta nisso que ninguém mais aguenta, né? Então agora eu deixo esse espaço para vocês, comenta aí, deixa o like e participe do canal. Valeu demais pela sua companhia. Depois a gente volta com mais informações sobre o time aí, que só vai voltar a jogar agora em junho, ainda vai ter um tempinho bom aí, contra o São Paulo. O São Paulo que tá mal das pernas também, o jogo é lá no Morumbi e vai querer aí terminar essa pausa aí numa colocação maior, né? Vamos ver como se comporta o Vasco. Valeu demais, grande abraço, até lá!